Mas sabe um filme que me chama a atenção também? Não sei se você já assistiu. A Fábrica de Chocolate, a Incrível Fábrica de Chocolates, né? Tem uma versão desse filme aí que é de 1900 e alguma coisa, e tem uma mais recente que foi de 2005, que tem o Willy Wonka lá. Você já viu esse filme? Você já ouviu falar nesse conto? Levanta a mão aí, ó. Tá baixa a adesão. Ah, não, melhorou. É que o pessoal tava com delay para levantar a mão, né? Mas eu acho interessante olhar para esse filme, porque existem algumas coisas que são interessantes ali, né? Imagina só você chegar num lugar cheio de rio de chocolate, aquelas coisas mágicas, aqueles doces, e é o que acontece com as crianças que entram ali, né? Só que, curiosamente, um por um acontece um padrão, em que conforme esses visitantes vão andando, as coisas não vão se revelando exatamente do jeito como elas deveriam, porque aquelas crianças, elas acabam sendo dominadas pelos seus próprios desejos e acabam se dando mal por isso, né? A gente tem ali no filme ali o Augustus, que não consegue parar de comer. Tem alguém aqui que não consegue parar de comer? Não levanta a mão não, tá? Não precisa não. A gente tem também lá a Veruca, que é dominada pela ganância, né? Eu também observo a Violet, que quer ser a melhor a qualquer custo, e o Mike, que é viciado em tecnologia. Tem alguém aí viciado em tecnologia aí? Que fica o dia inteiro no Instagram? Esses pecados a gente não acusa no meio do culto, né? A gente deixa o Senhor revelar aí, né? É isso que te digo. Eita glória. Parece uma história infantil, divertida, né? A gente falar sobre filmes, mas é interessante a gente observar para esse filme que tem muito a ver conosco. Afinal, muitos de nós temos dificuldade, sim, com compulsões. Muitos de nós somos, sim, gananciosos. Muitos de nós somos, sim, tomados pelo desejo de ser melhor a qualquer custo. Muitos de nós somos, sim, dominados pela tecnologia e somos escravizados por isso. Mas é interessante que tudo isso acontece porque todos nós aqui não temos apenas uma fábrica de chocolate, que eu acho que ninguém tem aqui, né? Mas nós temos uma fábrica de ídolos no nosso coração. Então a mensagem de hoje, ela vai falar sobre a fábrica de ídolos que eu e você temos no nosso coração. E pensa numa fábrica de produção em massa, que produz, que nos gasta, nos cansa, nos tira a paz, nos tira várias coisas que nós não percebemos. Hoje, os nossos próprios ídolos que nós criamos nessas fábricas, eles não nos entregam bilhetes dourados, como Willy Wonka fazia com aquelas crianças. Muito pelo contrário. Nós temos acesso livre, através desses ídolos que nós fabricamos, para buscar fama, buscar status, dinheiro, aceitação social e até mesmo postar aquela vida perfeita no Instagram, né? Que você só posta no Instagram quando está tudo bem, né? E se você posta quando não está tudo bem, é porque você está querendo chamar a atenção de alguém, né? Colocou lá assim, ó, tô na pista, né? Que está solteiro lá, terminou o namoro, aí você coloca lá isso aí, ó. E não pode, gente, isso não é de Deus. São ídolos que nós fabricamos no nosso coração. E o curioso é que todos nós fabricamos esses ídolos. Se tiver alguém aqui e falar assim, pastor, eu não tenho nenhum ídolo na minha vida, eu sou só do Senhor Jesus, eu amo somente a Ele, você vai ser arrebatado agora. Você não devia estar aqui no meio dos pecadores que nós somos. E é uma luta que nós temos, é algo que nós precisamos lutar contra essa fábrica. O texto de Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 3, ele diz o seguinte: filho do homem, estes homens erguem ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Nosso coração, ele tem uma habilidade corrompida de transformar coisas boas em bens supremos. Pode ser a nossa carreira, relacionamentos, bens materiais e até mesmo as nossas famílias podem se tornar deuses falsos que buscamos para dar segurança, significado, satisfação para aquilo que nós somos. Nos dias de hoje, essa realidade ela só se intensifica. Em um mundo dominado pela tecnologia e pelas redes sociais, muitos fazem da sua imagem um verdadeiro altar. Muitos endeusam a si mesmos, ou endeusam outros que aparentam ou que são aquilo que nós gostaríamos de ser. Hoje nós somos escravizados por esses ídolos através dos números de curtidas, seguidores, aprovação,
que se torna uma fonte de valor e identidade. Eu estou mentindo aqui, eu vou fazer igual em casamento. Se eu estiver mentindo aqui, eu vou falar aqui, cale-se agora, não, fale agora ou cale-se para sempre, né? Por isso que eu não falo isso de casamento, porque se eu trocar lá fica feio, né? Mas não é uma mentira, nós somos dominados por desejos, por situações que estão no nosso dia a dia, que inicialmente servem para ser bênção na nossa vida, para facilitar as coisas, só que nós endeusamos isso. E muitos sacrificam a sua família, a sua saúde, princípios morais, para alcançar esses status desejados. Porque estão presos esses ídolos. Porque o nosso coração os fabrica, o nosso coração os protege e os nossos corações transformam isso em verdade. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: como nos relacionamos com os ídolos dos nossos corações? Como você responderia isso para você mesmo? Como você que está aí agora me ouvindo se relaciona com os ídolos do seu coração? Infelizmente, a maioria de nós amamos esses ídolos. A maioria de nós confiamos neles. A maioria de nós os obedecemos e, sem ao menos perceber, nós não admitimos isso e acabamos caindo em engano sob engano. Qualquer coisa pode vir a ser um falso Deus, especialmente aquilo que é julgado como as melhores coisas da vida. Tem um antropólogo cultural, chama Ernest Becker, ele viveu ali até o ano de 1920 aproximadamente. Ele escrevia que a nossa cultura, ela substituiria facilmente Deus por romance e sexo. A gente tem ainda o filósofo mais conhecido, que é o Nietzsche, que ele viveu no século XIX e ele já tinha uma outra teoria. Ele falava que a crescente ausência de Deus na cultura ocidental faria a crescente ausência de Deus na cultura ocidental faria com que nós substituíssemos Deus pelo dinheiro. Então nós estamos diante de ídolos, de deuses que nós atribuímos a eles um valor, um lugar que deve ser somente do Senhor Jesus Cristo. E não adianta a gente dar só um pouquinho para Jesus, não. As coisas que nós estamos cantando aqui ao longo dos últimos anos, dos últimos cultos, são coisas que apontam para um único, que é Jesus. Quando a gente canta, Ele é exaltado, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, que o nosso amor por Ele não será segredo. Deus, Jesus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Mas muitas vezes no nosso coração, nós queremos achar espaço para todo mundo. Para tudo que a gente ama, para tudo que a gente fabrica, mas o Senhor Jesus, Ele é o único que merece espaço no nosso coração, é Ele que tem que ocupar o trono da nossa vida. E eu acho curioso, porque esse antropólogo e esse filósofo, eles falam algo que o apóstolo Paulo já havia dito no livro dos Romanos. Paulo, ele escreve que uma das piores coisas que Deus pode fazer é nos tratar conforme os nossos desejos. Internaliza isso em você, a pior coisa que Deus pode fazer conosco é nos tratar conforme os nossos desejos. Romanos 1, de 24 a 26 diz o seguinte: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Deus Criador, que é bendito para todos sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque maior punição imaginável seria permitir que alguém realize o seu maior desejo. E é isso que acontece com nós. Talvez você tenha desejos que são legítimos. Você quer fazer uma boa faculdade, você quer ter um bom emprego, você quer ter um bom relacionamento. Só que muitas vezes nós temos uma busca desenfreada por isso, que se isso não acontecer, a nossa vida para. A nossa vida não avança, a nossa vida não vai adiante. E muitas vezes se torna uma punição porque o nosso coração transforma esses desejos, esses sonhos que inicialmente são legítimos em ídolos. E depois a gente vive numa escravidão para sustentar essas coisas.
Eu gosto do pastor Tim Keller, que ele diz que se nós procurarmos algo criado que nos dê significado, nos dê a esperança e a felicidade que apenas o próprio Deus pode dar, esse algo finalmente vai falhar e vai partir os nossos corações. Ídolos, eles nos aprisionam. Ídolos, eles nos enganam, mas o nosso coração gosta de fabricar eles. Está na moda hoje as bets. Quer ver? Ó, tem alguém aqui que aposta? Levanta a mão não, irmão. Segura aí. Mas se você aposta, você está em pecado e você está correndo um sério risco de perder tudo que você tem. Isso não é exagero. Sabe por que esse ídolo? Ele é uma fábrica. Ele é algo onde você vai entregando lá. Você vai colocando, vai dando o seu dinheiro, um pouquinho aqui, sobrou. Aí você começa a perder. Aí de repente eu vou tentar colocar um pouco mais para eu recuperar o que eu perdi. Só que você perde de novo. Você pode até ganhar, só que quando você ganha, você não tem aquela condição de falar assim, não, eu vou parar por aqui. Você quer continuar, porque nós somos aprisionados por isso. E a casa sempre ganha. Por isso que o único que pode vir e fechar esse ídolo no nosso coração é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele está aqui hoje para fechar esses ídolos, para fechar essas fábricas que estão nos nossos corações. Eu me lembro de um filme que se chama Jackpot em inglês. Eu não sou bom de inglês, eu não me lembro o nome do filme em português. Lembrei. Quebrando a Banca. Você já assistiu esse filme aqui? Levanta a mão aí, ó. É um filme mais antigo aí. Que é o quê? São alunos de uma universidade que têm sonhos, que têm desejos, e eles precisam de quê? Precisam de grana. E aí tem um professor que ele tem um olhar para esses alunos e vê que eles são inteligentes, que eles são bons de estatística, que eles são bons de matemática. Então o que acontece? Todo final de semana eles viajam para Las Vegas para poder jogar nas casas. E aí eles começam a quebrar a banca. Até que acontece o quê? A banca quebra eles. E aí é problema para tudo que é lado, porque aí ninguém mais é amigo, aí é cada um por si, e é justamente isso que o pecado faz. Ele mostra que é seu amigo, ele te engana, ele te leva, só que na hora que dá problema, ele te deixa sozinho, ele não está nem aí para você. O único que não nos abandona é o que não nos cobra nada, muito pelo contrário, é aquele que entregou tudo por nós, que é o Senhor Jesus. Amém? Como essa ceia que nós celebramos aqui, esse memorial, fala de um Jesus que entrega tudo por nós e não nos pede nada em troca. Fala de um Jesus que entrega tudo por nós e ainda deseja nos amar, deseja se relacionar conosco. Mas muitas vezes a gente quer insistir nos ídolos do nosso coração. E sabe, o problema muitas vezes não é que a gente ama demais a nossa família, não é que a gente ama demais o nosso emprego, o amor da nossa vida, os nossos filhos. O problema é que nós amamos Deus de menos em relação a eles. E aí nós temos um problema. Eu gosto de olhar para a Bíblia e aprender com a história de Jacó e Lia. Talvez você, quando vê essa história de Jacó e Lia, você fala assim, não, cara, é uma história bênção. Jacó ensina a ter paciência. Porque ele leva 14 anos para conquistar Raquel, não é? E a gente fala assim, não, né? O jovem pensa assim, não, vou ter paciência para conquistar o amor da minha vida. A menina não está nem aí para o cara e ele fica nessa, se iludindo, se prendendo a um ídolo imaginário que ele cria. E as meninas também, às vezes ficam correndo atrás de uns meninos que não sabem o que quer da vida, aí dá problema. Aí fica com o coração partido. Aí a gente tem que atender esse povo. E está tudo bem, porque nós somos chamados para isso. Pastores atendem pessoas, cuidam dos seus corações. Mas se você escolhesse direitinho, nós podíamos ter uma conversa melhor no gabinete, né? Uma conversa mais agradável. Mas Jacó e Lia, para você entender o contexto deles, Jacó ele sempre buscou preencher um vazio no seu coração. Desde o ventre ele lutava por bênçãos, não é? Ele era irmão gêmeo de Esaú e lutava ali junto com ele pela aprovação do pai, pela aprovação da mãe. Ele fugiu para salvar a própria vida e então ele chega a um lugar que ele encontra Raquel. E aí quando ele vê Raquel é amor à primeira vista. E ele endeusa aquela mulher porque ele fala, eu preciso casar com essa mulher de qualquer jeito. E assim, gente, trabalhar 7 anos... Eu não sei quantos aqui já trabalham há mais de 7 anos. Imagina 14.
no mesmo lugar. Vamos fazer um censo rápido aqui, ó. Tem alguém aqui que trabalha mais de 14 anos no mesmo lugar? Levanta a mão. Ó, tem alguns. Tem alguém que trabalha aí menos de 14 anos? Levanta a mão. Aí, ó. E quem é sem vergonha e não trabalha, né? Aí, ó, isso aí, ó. Não levanta com orgulho aí não, piazada. Vou orar para Deus visitar vocês aí com emprego, viu? Para poder, né? Esses jovens de hoje em dia, né? Parece da minha época, parece que eu era assim também. Mas, ó, Deus fez a obra, né? Tem aquele meme que o cara fala assim, né? Hoje eu sou baterista na igreja. Você já viu esse meme daquele menininho? É muito bom, né? Olha o que Deus faz na vida da gente. Então, Deus pode fazer na vida aí. Vocês recebem aí em cima, turma? Amém, glória a Deus. Mas Jacó era assim, ele achava que com Raquel, a vida dele seria 1000 maravilhas. Seria tudo de bom. Entretanto, ao trabalhar, ele acaba se casando com Lia. Porque o homem que enganava agora foi enganado. Quando ele acorda, ele percebe que tinha recebido algo diferente do que ele esperava. E os ídolos fazem isso. Eles combinam algo conosco e entregam coisas diferentes do que aquilo que está combinado. Labão, ele deu o golpe. Ele deu um golpe em Jacó, ele entrega Lia para ele. Lia, por outro lado, ela sempre viveu à sombra da sua irmã. E eu respeito muito a história de Lia, né? Não é fácil você ser rejeitado por pai, por irmã, enfim. E Lia sofria com isso. E o que ela fez? Em vez dela buscar no Senhor, ela foi buscar em Jacó. Então ela começa a ter vários filhos, lembrando que os filhos que Lia tinha, Raquel não poderia ter. Mas ela começa, nasce um filho, ela fala, esse filho aqui é filho da minha tribulação. Aí nasce outro filho, esse filho aqui é filho da minha angústia. Aí nasce outro filho aqui, esse filho aqui é filho do diabo. E por aí vai, ela só amaldiçoa os filhos dela. O que ela recebe não satisfaz o coração dela. Quando nós lemos o texto que está lá em Gênesis 29 em diante, vai começar a falar de vários filhos que vão nascendo e que as frases ditas após o nascimento são frases de tristeza, de lamento. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós recebemos bênçãos do Senhor, mas porque não são bênçãos que os nossos ídolos nos dão, nós não valorizamos isso. Nós não reconhecemos que é o Senhor dando-nos a oportunidade de fazer algo novo. Jacó fez de Raquel o seu ídolo porque nunca teve o amor do seu pai e havia perdido o amor da sua mãe. Lia fez de Jacó o seu ídolo porque era desprezada por seu pai e por sua irmã. Ambos projetaram sua felicidade em algo passageiro e isso gerou dor e frustração. E quantos de nós aqui projetamos felicidade e segurança em algo passageiro e nos frustramos, e nos frustramos, e nos frustramos, enquanto Jesus está de braços abertos, nos olhando e esperando que nós olhemos para Ele, mas nós preferimos olhar para os altares dos ídolos que nós erguemos no nosso coração. E eu queria destacar com os irmãos aqui nessa noite 3 coisas para que nós possamos de fato fechar as fábricas de ídolos nos nossos corações. Isso é responsabilidade de cada um aqui, de tomar uma decisão. Eu preciso de deixar coisas para trás. Eu preciso de tomar atitudes. Mas eu queria antes disso ler com vocês Gênesis 29, do 17 ao 25. Que dali que nós vamos observar esses 3 aspectos de destaque aqui. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a qualquer outro homem, então fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Abre parênteses. Quando nós estamos na presença do Senhor, será que 7 anos passariam tão rápido pelo tanto que nós amamos o Senhor? Fecha parênteses. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó. E Jacó deitou-se com ela.
Labão também entregou sua serva Zilpa e a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: o que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Porque você me enganou. Queria orar com você agora. Feche os seus olhos. Deus, que o Senhor venha colocar luz nos nossos corações e fechar as fábricas de ídolos que nós temos sustentado ao longo dos anos, Deus. Muitas vezes nós podemos nem perceber, mas que o Teu Santo Espírito venha e nos mostre agora, para que nós possamos entregar diante do Senhor, entender que o Senhor tem uma nova história para cada um de nós, porque o Senhor é o único que pode ocupar o trono do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Gente, a única resposta para fechar essa fábrica de ídolos, para acabar com os ídolos do nosso coração é Jesus, amém? Você pode repetir aí bem forte: Jesus. Vai fechar não. Jesus. Aí, melhorou. Sabe, gente, nós temos um grande erro de colocar expectativas em outras coisas. Mas é em Jesus. Ele é a resposta. Parece algo óbvio de se dizer? Parece algo óbvio de se dizer. Eu concordo com você. Mas eu me lembro que as pessoas costumam dizer que existem pessoas que aprendem com os erros dos outros, né? Vêm as pessoas errar e aprende. Fala, cara, eu não vou fazer isso. Tem as pessoas que aprendem com os próprios erros, né? Pô, fui, errei e tal, não vou fazer mais. E tem aqueles que nunca aprendem. Nós cristãos, nós temos um manual de regra, de conduta, que é a Bíblia. Se a gente olhasse para ele, a gente poderia aprender sem errar. Porque a Bíblia é a história de um monte de gente que errou. De um monte de gente que pecou diante de instruções claras de Deus para eles. Mas nós somos o povo de Deus e a prova da nossa corrupção é que nós somos teimosos. E a gente quer fazer o quê? A gente quer tentar fazer diferente. A gente quer tentar provar que a gente é autossuficiente, que a gente é bom. E aí a gente vai e erra, e vacila, e peca. E aí a gente fica todo arrebentado. A gente fica destruído, nosso coração, os nossos sonhos, nossos desejos, viram um vendaval, arrasa com tudo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus é o único que nos oferece um fardo leve, um jugo suave. E é aquele que Ele nos oferece muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas nós queremos tentar negociar com o pecado. Nós queremos tentar negociar com falsos ídolos. Mas é importante você saber que Jesus é a única esperança. Essa é a primeira coisa, Jesus é a única esperança, senão a gente está só fabricando mais ídolos. A gente está só trocando uma coisa ruim por outra pior. Quando a gente olha para Jacó e Lia, o relacionamento deles, eles vão projetando, eles vão só piorando as coisas. E eu não estou aqui, para falar mal deles, mas é o que a gente aprende aqui na Bíblia. Eu acho interessante, eu fico imaginando a surpresa de Jacó, ao esperar encontrar Raquel e encontrar Lia. Sabe quando você chega em casa, assim, que você quer tomar aquele refrigerante, ou aquela sobremesa, que você falou assim, cara, tem aquele pedacinho lá que eu guardei para mim, aí chega lá, não tem lá mais, porque alguém comeu. Se é seu cônjuge, você tem que, é carne sua, tem que ficar feliz. Mas quando é alguém que foi lá, quando é um cunhado que vai lá, um primo, que você não espera, aí você chega, você fica decepcionado, não fica? Não fica? Pensa isso 1000 vezes pior, é o que deve ter acontecido com Jacó. Ele estava com a esperança que se encontrar com Raquel ia resolver os problemas da vida dele. Mas ele chega lá e é Lia. E a gente aprende tanto com ela, é verdade. Mas é difícil a gente olhar para isso e não entender que nós também refletimos isso. Quem aqui não coloca expectativas em pessoas, em coisas, em cargos, em situações? Todos nós em algum momento fazemos isso. Eu estava lendo essa mensagem, preparando ela, eu dei uma mistura de vergonha, assim, um negócio, quase que eu falei, pastor, não vou pregar amanhã não, porque assim, eu tô ruim, tá feio a coisa.
né? A gente quer ver o ruim é que a gente não admite. A gente não admite que as redes sociais nos aprisionam. A gente não admite que outros compromissos fora nos aprisionam. E às vezes a gente não consegue estar na presença do Senhor porque nós estamos presos a essas coisas. Eu gosto do C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, quando ele diz o seguinte: a maioria, se realmente aprendeu a olhar para dentro do coração, sabe que quer intensamente algo que não pode ter neste mundo. Há neste mundo todos os tipos de coisas que oferecem algo, mas não cumprirão suas promessas. Os desejos surgem quando nos apaixonamos pela primeira vez, ou pensamos pela primeira vez em um país estrangeiro, ou nos deparamos pela primeira vez com um assunto que nos deixa animados. São desejos que nenhum casamento, viagem ou aprendizado podem realmente satisfazer. A única coisa que pode realmente satisfazer o nosso coração é o Senhor Jesus. Todas as idolatrias, elas vão nos desapontar. Todos os deuses falsos, eles vão cobrar o preço deles e vão nos deixar sozinhos. Nenhum ser humano pode suportar o peso do endeusamento. No outro culto eu falei aqui, hoje a gente vive uma crise na nossa sociedade por conta disso. Nós não encontramos mais referentes. Existe, quando a gente olha para esse tema de idolatria, algumas categorias. Existe a idolatria intelectual, em que você adora a sua ideologia, em que você é capaz de dividir uma igreja, dividir uma célula, dividir um grupo de amigos por conta de uma ideologia. E nós temos o nosso coração inclinado a isso. Muitos de nós temos os ídolos afetivos, que é um pouco do que eu já mencionei aqui, que é o que aconteceu com Jacó e Lia. Com Jacó e Raquel, e Lia e Jacó, eles colocavam ali um no outro a sua esperança, a sua fonte de alegria. Existe também os heróis humanos nessa categoria. Tem um jogador de futebol aí que veio jogar no Brasil de volta aí. Não vou citar o nome dele, porque vai que ele vê, depois ele fica bravo. Olha eu me achando, né? Vai que ele vê, fica bravo e me processa depois. Mas ele não é um exemplo. Ele tem vários filhos. E as mães são diferentes. O Senhor Jesus não nos chama para isso. Você pode colocar a camiseta que você quiser, a faixa que você quiser na cabeça, mas a nossa conduta é que vai mostrar se Jesus é de fato o rei do nosso coração. Se é Ele que reina e governa nas nossas vidas. Nós precisamos de observar isso. Nós não temos referências morais, são ídolos, heróis, que a gente constrói no meio da nossa cultura, times esportivos, olha aí. O povo que fez o pacto aí agora está triste. A outra galera já estava triste, né? Eu já fui dessa área aí, eu já fui mais vascaíno do que eu sou hoje, né? Hoje é mais um hobby, é uma diversão para mim. Eu me lembro que em 2009, quando foi a primeira vez que o Vasco caiu, você vê como eu sabia, o Vasco tinha 111 anos de existência, nunca tinha caído. Aí o dia que caiu a primeira vez para a Série B do Brasileirão, mas eu chorava, igual criança. Domingo, depois do Faustão, o Vasco perdeu de 2-0 para o Vitória, para você ver como eu lembro. E teve um cara lá no estádio que ele subiu na marquise do estádio, queria se jogar. Eu acho que se eu estivesse lá, eu tinha ido junto com ele. Teve que bombeiro salvar, foi uma loucura aquilo lá. E o mais triste é que eu tinha que ir para a igreja depois, no culto das 19. E a igreja lá era do tamanho aqui dessa parte de cima, aqui, ó. E a maioria das pessoas eram flamenguistas. Eu falei, eu vou ter que ver esse povo ainda, me perguntar. São idolatrias que a gente cria. Quer ver só, você já deixou de vir ser, você já mudou escala para ir assistir jogo do seu time? Aí ficou aquele frisson aí, né? Teve uns que fizeram assim, apontaram assim, né? Amigo não presta, amigo fala, cara, você já fez isso, né? Já entrega. Muitas vezes nós substituímos o lugar que é só de Deus por outras coisas e com facilidade. Não tem problema se torcer por um time, tá? Não estou falando para você largar seu time lá, aquela porcaria lá, não precisa de largar. Mas é um time.
Não é? E às vezes nós fazemos como um Deus, é algo que deve nos entreter, e nós perdemos a paz, por isso a gente briga com as pessoas. Tem carreira, trabalho, pessoas que colocam seu trabalho como sua identidade. Sabe? Eu me policio, eu sou Adalardo, né? Tem gente que já se apresenta e já manda logo o pastor fulano de tal. Cola aquilo que faz na sua identidade, naquilo de quem é, sabe? E o Senhor Deus não nos criou para isso. Você quer se apresentar de uma forma bonita, você fala assim, ó, eu sou o filho de Deus fulano de tal. Porque é isso que a Bíblia fala que você é. Você é filho de Deus. As outras coisas, elas são nos dadas para que nós possamos servir as pessoas, restaurar a sociedade, chamar as pessoas de volta ao arrependimento para Jesus. Existem os ídolos religiosos, que podem ser pessoas, circunstâncias, moralidades, ritos. A forma é mais importante. A gente fez um evento aqui e tal, e foi uma bênção. Só que foi um evento, a gente não pode endeusar aquilo, a gente tem que continuar a nossa vida, porque Deus vai vir e vai trazer mais pessoas. E parece que a gente não vive. Parece que a gente fica entregando diante de Deus. Muitas vezes a gente se apega a oportunidades que nós recebemos de servir, nós transformamos em cargos e nós transformamos em ídolos, que se eu tiver que sair dessa área, se eu tiver que parar de fazer isso, eu vou morrer. Se me mandarem embora do meu trabalho, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que quando você trabalha muito tempo no lugar, existe uma questão emocional. Mas cuidado para você não endeusar aquilo que Deus está te dando como ferramenta, para você viver só para Ele. A nossa família é um meio de nós vivermos só para Jesus. O nosso trabalho é um meio de nós vivermos só para Jesus. A nossa faculdade é um meio de nós vivermos só para Jesus. Aquilo que você tem é um meio de você viver só para Jesus. Não é um ídolo que você tem que erguer, não é um altar. Muitos de nós também fazemos ídolos emocionais, codependência. Ai, fulano de tal não vai viver sem mim. Eu não posso deixar aquela pessoa, ela precisa de mim. Eu que sei cuidar dela, eu que sei o que ela precisa. E aí você vê em qual posição que você está. Porque isso nos machuca. Isso destrói o nosso coração, isso cobra um preço caro. Ídolos são cruéis, quanto mais eles pedem, mais entregamos e mais sofremos com as promessas não cumpridas. Lia acreditava piamente que, dando filhos a Jacó, ele a amaria. Era o desejo da vida dela, que ela seria finalmente feliz. Veja como mesmo recebendo as mais incríveis bênçãos de Deus, ela não percebe o quão abençoada ela era. E sabe, querido, meu jovem que está aqui hoje, a maior bênção que você pode receber na sua vida é a presença de Deus. A maior bênção que pode acompanhar você é a presença de Jesus no seu dia a dia. É a presença de Jesus no seu devocional. Quando você está sozinho, orando, buscando ao Senhor. Isso é ser abençoado. O problema é que hoje, os nossos ídolos, a gente busca uma forma de materializar as coisas. De erguer que a gente possa tocar. E a gente se assemelha muito com pessoas ímpias. Sabe, eu não sei o que você está pensando aqui hoje. Fala assim, cara, hoje eu vim aqui, tive uma semana difícil, queria uma palavra de paz. Mas Deus está aqui para te entregar a paz. Só que é uma paz verdadeira. E Ele não divide espaço no seu coração. Você precisa abrir espaço para que Ele venha, para que Jesus venha e tome conta de tudo. E quando Lia, finalmente, ela olha para o que está acontecendo, a gente percebe o segundo ponto dessa mensagem, que é quando a frustração chega, é momento de nós ressignificarmos as coisas. É momento de nós repensarmos as nossas atitudes. Gênesis 29, de 31 a 35, vai dizer o seguinte: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Rúben, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Frustração 1. Lia engravidou de novo. E quando deu à luz a outro filho, disse,
Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão. Frustração 2. De novo engravidou, e quando deu à luz a um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Frustração 3. Mas chega um momento em que ela ressignifica isso, ela para e fala assim: cara, eu não quero que meu marido me ame mais. Eu não quero mais que as coisas deem certo para mim. O versículo 35 diz o seguinte: engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais um outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. E assim deu-lhe o nome de Judá. E então parou de ter filhos. Eu fico encantado com o jeito que Deus nos dá oportunidades e do jeito que nós também as desperdiçamos. Do jeito que Deus nos entrega bênçãos e do jeito que nós jogamos fora essas bênçãos, que nós desperdiçamos. Lia teve 3 filhos que, com palavras da sua boca, ela fez aquilo que ela mais sofria, ela desprezou os seus filhos, porque ela tinha um ídolo que não a amava, e ela passa isso para os seus filhos. É uma história triste, é difícil. O ponto hoje não é esse. A gente pode outro dia olhar por essa perspectiva de como Deus reanima a nossa autoestima, de como Deus nos atribui valor. Mas Lia, ela estava cega por ter filhos e para que Jacó lhe amasse. Mas só quando ela tem o 4º filho, que ela entende que tudo aquilo que ela procurava, tudo aquilo que ela esperava, estava em Deus. E muitos de nós andamos as nossas vidas, trabalhamos para encontrar aquilo que só vamos encontrar em Deus. Nos casamos, arrumamos uma namorada, um namorado, para encontrar aquilo que só encontraremos em Deus. Quando a gente coloca expectativa demais no relacionamento, a gente está sendo cruel com a pessoa. Porque a gente esmaga ela com as nossas expectativas, com as nossas exigências. Muitos de nós aqui estamos procurando nos estudos, numa carreira, aquilo que nós só podemos encontrar em Deus. E quer ver mais? Muitos de nós aqui procuramos na igreja, servindo, uma coisa que é para ser bênção, aquilo que nós só podemos encontrar em Deus. Quantas vezes a gente vem servir ao Senhor, a gente sai da nossa casa para vir para a igreja e a gente nem fala com Jesus, a gente nem ora. E eu não tenho problema de falar. No ministério, algumas vezes, eu já me vi fazendo isso. Você entra no automático, que você se torna um empregado de Deus. Só que Jesus fala que nós somos amigos. E amigos conversam, amigos passam tempo juntos. E quantos de nós aqui estamos fazendo isso? Vivendo a nossa vida distante do Senhor Jesus. Tudo aquilo que nós precisamos, nós só encontramos nele. Mas é aquilo que eu falei, nós somos teimosos. Nós insistimos no erro, achamos que se a gente tiver mais, se a gente conseguir mais, se a gente tiver reconhecimento, status, se eu estiver servindo no ministério legal, se eu estiver fazendo coisa legal, o Senhor vai me amar mais. O Senhor vai olhar para mim, o Senhor vai preencher a minha alegria. O Senhor vai preencher aquilo que falta em mim. Mas nós só seremos felizes quando nós direcionarmos tudo para Deus. Quando nós direcionarmos tudo para o Senhor Jesus. E Lia demorou para fazer isso. Existem algumas atitudes que a gente pode tomar diante disso, né? Tem pessoas que culpam as coisas, que estão desapontando e decidem trocar. Tem pessoas que decidem se culpar, geram um autodesprezo, uma vergonha, e de fato o pecado gera isso. Só que isso nos faz desistir de caminhar com o Senhor. Não, é muito difícil abandonar esse ídolo aqui e caminhar com Jesus. A gente começa a desistir das coisas, sabe? Nessa vida de pastorear jovens, adolescentes, né? Criança era mais de boa, assim, né? Os aconselhamentos com as crianças era porque um mordeu o outro, chutou aqui, pegou meu lápis, mas jovem é um pouco mais encrenqueiro, né? Aí às vezes a gente vai conversar assim, pastor, estamos namorando, queria que você acompanhasse a gente, nossa, que bênção, vai ser uma alegria. Já no primeiro dia parece um confessionário da igreja católica, parece que a gente é padre, que aí sai confessando o pecado. Aí às vezes eu sou meio, não sei bem a palavra para definir não, mas eu tenho meu jeitão. Eu falei assim, cara, mas por que vocês não saem fazendo isso no meio da rua? Por que vocês não saem batendo nos outros no meio da rua? Não, pastor, por que a gente tem vergonha? Mas por que vocês não têm vergonha disso?
Sei lá. Pelo amor de Deus. A gente arruma desculpas para que os nossos ídolos fiquem intocáveis, para que as nossas vontades sejam justificadas. A gente tem, através do fruto do Espírito, domínio próprio, sim, o Senhor nos dá isso. Só que a gente tem domínio próprio para algumas coisas, e para outras a gente fala que é difícil demais, sendo que a gente não tem, sendo que a gente se coloca em situações que vão ser difíceis. Gente, todo mundo que está aqui nessa igreja, aqui, isso que eu falo sem medo, todo mundo aqui, eu li aqui no começo, falamos, sexo é o Deus desse tempo. Todo mundo aqui sabe que sexo fora do casamento é pecado. Todo mundo sabe disso. Não é verdade? Só que muitas vezes a gente se coloca em tentações. A gente aconselha pessoas que, e aí eu vi uma frase essa semana, aí na conferência, que a Thay, esposa do pastor Budal, falou, que eu vou falar aqui para vocês. Intimidade não retrocede. Viu, Thay? Eu citei você junto com o C.S. Lewis hoje, na mesma mensagem. Intimidade não retrocede. Você que está namorando, você que está conhecendo alguém, segura a intimidade. Porque depois não volta atrás. Aí você vai ficar confessando o pecado o resto da vida. E vai colocar a culpa no outro, vai falar, não, mas foi o outro que fez isso. Foi o outro que isso e não sei o quê. E a gente vai só fortalecendo os ídolos no nosso coração. E tem as pessoas que decidem culpar o mundo também. Ninguém me ama, nada dá certo para mim. Foi por causa disso que aconteceu no meu passado. A gente fica até meio cínico, meio manipulador. Mas a gente não reconhece que a gente precisa diante das frustrações, ser aqueles poucos que colocam o seu foco no Senhor Jesus e falam, Senhor Jesus, agora me usa para a honra e glória do Teu nome. O Senhor está me dando uma outra oportunidade, eu quero viver para a honra e glória do Teu nome. E foi isso que Lia fez. E quando Judá nasce, e aí eu acho maravilhoso, que as coisas que Deus faz, elas têm um fechamento assim que é melhor do que qualquer roteiro de filme, né? Melhor que o roteiro de Vingadores, Guerra Infinita, ou Ultimato, que é meu filme favorito, assim, a hora que o Capitão América pega o martelo do Thor lá, no cinema parecia que era jogo de futebol, assim, a galera, eu também, estava doidão lá. Mas sabe, muitas vezes a gente olha assim e não fala, Jesus, eu estou aqui, vamos lá. E aí Lia tem Judá, e Judá é aquele povo, aquela tribo, a qual nós cantamos hoje, que ele é o leão da tribo de Judá, que é dali que vem o Messias, o Salvador. Você entende isso? O que Deus faz quando nós tomamos uma decisão em direção a Ele? Quando nós tiramos um ídolo do nosso coração e colocamos somente a presença dEle? Óbvio que Lia nunca imaginaria isso, até porque ela morreu pouco tempo depois. E Jesus nasceu anos e anos depois, mas o homem que salvou a humanidade, o homem que salvou a minha vida, que salvou a sua vida, saiu dali. Ele é descendente de Lia, dessa mulher que fazia tudo errado, que tinha o seu coração cheio de ídolos, mas a partir do momento em que ela entende que o Senhor Deus é o único que pode preencher, é tão maravilhoso que ela até para de ter filhos. É como se a busca dela tivesse chegado ao fim, porque ela encontrou aquele tesouro, que é o Senhor Jesus. É bênção a gente vir para a igreja, a gente cantar a boa parte, a gente cantar que nós encontramos o nosso tesouro, mas a gente precisa viver dessa forma. A gente precisa deixar os nossos ídolos diante do Senhor e entronizá-lo no nosso coração. Gênesis 49, de 9 a 10, diz o seguinte: Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu. Depois de pegar a presa, como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. E para você que não sabe, é o Senhor Jesus. É esse que nós amamos, é esse fale de Jesus que nós vamos usar para ganhar as pessoas da nossa cidade. Jesus é aquele que tem o cetro, o domínio, o governo nas suas mãos. Mas Lia teve uma participação nisso. Ela entregou os seus ídolos diante do Senhor. E o Salmo 34, 5 e 8 diz que os olhos que olham para Ele
Estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. E para a gente fechar essa fábrica de ídolos, porque eu perguntei no começo, como a gente se relaciona com os nossos ídolos? Mandando eles para longe, tirando eles da nossa vida. Não é para a gente ficar ali de conversinha, sabe? Outra coisa que o jovem faz é ficar de conversinha com o ex. Ô raiva que eu tenho disso. Terminou e quer ficar de conversinha com o ex. Terminou, acabou, libera a vida. Sai do caminho, deixa Deus fazer a obra. Deixa de ser pedra de tropeço, né? Aí vai ter uns que vai mandar mensagem hoje depois. O pastor disse é pedra de tropeço na minha vida. Não precisa de falar não, só para de falar. Segue a vida. A gente não pode ficar brincando de ser amiguinho daquilo que nos faz mal. A gente não pode ficar brincando de ser amiguinho do pecado, ficar brincando de cirandinha com o pecado, de escravos de Jó. O pecado ele destrói. É a arma de Satanás para nos destruir ao pecado, e a gente vai criando ídolos no nosso coração. E a gente precisa identificar e destruir os nossos ídolos. Essa é a verdade. E aí, agora sim, eu posso ser o mais pecador dessa igreja aqui, não tem problema. Mas eu pelo menos estou reconhecendo isso, que eu tenho os meus ídolos também. Que existem coisas que eu, ao escrever essa mensagem, eu precisei de deixar diante do Senhor. Eu falar, Deus, fecha essa fábrica aqui, manda um tsunami aqui para esse povo sair daqui. E eu queria agora te convidar a refletir junto comigo. Você pode ficar de pé no seu lugar? E fechar os seus olhos. E aqui agora eu estou animadinho assim. Cara, quando a gente pede para você fechar os seus olhos, fecha os olhos, não fica olhando para a gente não. Reflete no fundo do seu coração, o som do seu coração. Percebe o que Deus está falando com você. O Espírito Santo ele está se movendo aqui. Ele quer trazer arrependimento, Ele quer trazer restauração, Ele quer trazer algo novo para as nossas vidas. Mas a gente fica olhando o que Deus está fazendo na vida do outro. Cara, a gente precisa de entender quais são os nossos ídolos. E a gente precisa destruir eles. Muitas vezes a gente não percebe que caímos na armadilha da idolatria. Mas há perguntas que podem nos ajudar a identificar os nossos ídolos. O que ocupa os seus pensamentos quando você está sozinho? O que você mais teme perder na sua vida? O que lhe causa ansiedade excessiva? O que você acha que se perdesse, sua vida perderia sentido? E se a resposta não é o Senhor Jesus, nós precisamos destruir ídolos no nosso coração. Nós precisamos reconhecer a idolatria e reconhecer que há algo que está colocado acima de Deus. A Bíblia nos diz para que nós devemos amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nós precisamos nos arrepender e entregar isso a Deus. Confessar e render completamente essa área ao Senhor. Render diante do Senhor uma área completa, não um pedacinho dela. Nós precisamos substituir a idolatria por adoração. Encher a nossa mente com a palavra. Buscar a santificação, buscar satisfação em Cristo. E entender que Ele é o único que pode preencher o vazio dos nossos corações. Entoar hinos de louvor, espantar as trevas com um canto de vitória, com um canto de guerra. É isso que os salmos são. O maior perigo não é apenas de nós termos ídolo no coração, mas de não reconhecermos. Assim como Deus trabalhou na vida de Lia para que ela colocasse sua esperança nele, Ele também quer livrar você que está aqui hoje da escravidão dos falsos deuses, dos deuses que você fabricou no seu coração. O Filho de Deus, Ele veio para nos libertar de tudo que nos escraviza. Ele não nos ama porque nós somos dignos, porque nós não somos, mas porque Ele é amor. E que hoje seja o dia que você escolha dizer, como Lia, que o meu coração louve somente ao Senhor. Que desta vez eu louve ao Senhor. Os deuses de religiões moralistas muitas vezes favorecem apenas os bem-sucedidos e os conquistadores, mas quando a gente olha para a Bíblia, para Jesus, Ele é aquele que desce a este mundo
para realizar a salvação e nos dar a graça que a gente nunca conquistaria sozinho. Billy Graham, que foi um grande pregador, tem uma frase que é atribuída a ele, que diz que o tamanho de Deus é exatamente o tamanho do vazio que tem no seu coração. E muitos de nós buscamos preencher esse vazio com essa lista de coisas que conversamos aqui hoje. Desta vez nós precisamos louvar ao Senhor. Talvez hoje você esteja aí percebendo que você construiu altares no seu coração. Talvez na sua carreira, na sua família, a sua reputação, a sua segurança financeira, a sua vida perfeita no Instagram. E você se sente que apesar de tudo isso ainda falta algo. Mas Jesus está aqui hoje para te entregar isso que falta e muito mais. Porque é isso que a palavra nos diz, que Ele faz muito mais, além daquilo que pensamos ou imaginamos. Jesus, Ele tem vida para nos dar em abundância. Ele ama os não amados, os fracos e os que ninguém quer. Ele não apenas é um rei, nem apenas um pastor de quem somos ovelhas. Ele é um marido e nós somos a sua esposa. E Ele está olhando para nós. Nós precisamos de louvar ao Senhor. Sabe o que Deus faz quando Ele vê essa falta no nosso coração? Ele não nos destrói, Ele não nos abandona, pelo contrário, Ele nos convida e nos chama de volta para Ele. Assim como Ele fez com Lia, Ele deu 1, 2, 3 opções, 3 chances, para ela ver tudo de uma forma diferente. Então eu te pergunto mais uma vez, o que tem ocupado o trono do seu coração? Se você perder o que mais teme perder, sua vida perde o sentido. Se a resposta for sim, você encontrou um ídolo. E onde há ídolos, há escravidão. Mas onde há Jesus, há liberdade. Onde há Jesus, há alegria, há vinho novo, há uma nova estação. E hoje é uma noite de libertação. Deus te chama a dizer como Lia: desta vez eu louvarei o Senhor. E eu queria pedir para você, se você que deseja entregar os seus ídolos do seu coração e colocar Cristo no lugar que só Ele pode ocupar, eu queria pedir para você repetir uma oração comigo. Sabe por quê? Porque um apelo como esse, quem quer entregar ídolos diante do Senhor? Eu teria que descer aqui também, e não tem nenhum problema fazer isso. Mas eu queria que todos orassem aqui nesse momento, e a nossa equipe, o pessoal vai estar aqui na frente, que você pode vir aqui receber uma oração também. Talvez um ídolo que esteja no seu coração é o orgulho, é a nossa imagem. O que vão pensar de mim se eu vou lá na frente pedir oração? Que você é crente igual nós, que você precisa de Jesus igual nós. Então você entende que você tem ídolos para entregar para o Senhor hoje? Eu queria que você repetisse essa oração comigo. Falasse assim: Senhor, eu estou aqui diante de Ti, entregando os ídolos do meu coração e pedindo ao Senhor para tomar o espaço por completo, porque dessa vez eu quero louvar o Senhor. Quero que a minha vida seja diferente. Eu quero entregar o meu coração somente a Ti, Jesus. E é no Seu nome que eu oro. Amém. Enquanto a gente canta essa canção aqui, você é livre para vir aqui, para a gente poder orar junto, para você entoar canções do seu lugar, mas não vá embora com os seus ídolos. Deixe-os aqui hoje, porque o Senhor tem um novo começo para você. Senhor, muito obrigado por esta noite. Que o Senhor nos conduza a colocar o Senhor como único em nosso coração. Que as nossas fábricas de ídolos sejam fechadas e que o Senhor reine de agora em diante para sempre e sempre. Que o Senhor tome o lugar que é do Senhor.
e que o Senhor nos conduza debaixo da sua boa, poderosa e agradável mão, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e as consolações do Espírito sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, tenha uma boa semana. Vai na paz.